Olá pessoal, nesse vídeo vou lhe mostrar algumas curiosidades sobre o Monte Everest, então veja este vídeo até o final que você vai ganhar um presente, mas antes disso, dê uma força para o nosso canal, abaixo aperte o botão gostei, e se inscreva no canal, e a propósito aperte o sininho das notificações, para que todas as vezes que subir conteúdo novo, você seja notificado. Então vamos começar. O surgimento do Monte Everest, assim como de toda a cordilheira do Himalaia, está atrelado ao movimento das placas tectônicas, nesse caso, ao choque das placas asiática e indiana. Como a placa indiana, por ser do tipo continental, é mais grossa e pesada, ela afunda sob a placa asiática. Esse fenômeno foi responsável pela formação da cadeia de montanhas onde se encontra o pico mais alto do mundo. Como esse choque segue em curso, o Everest eleva-se cerca de 4 milímetros a cada ano. O Monte Everest é uma montanha onde se encontra o ponto mais alto do mundo, com 8.848 metros de altura em relação ao nível do mar. Porém, ele não é a maior montanha do planeta quando tomada a distância do seu topo em relação ao centro da Terra, título que pertence ao Monte Chimborazo, localizado no Equador. O Everest encontra-se na cordilheira do Himalaia, uma cadeia de montanhas localizada na fronteira da China com o Nepal e que se estende por Índia, Butão e Paquistão. O nome Everest foi dado à montanha em 1866, antes disso ela era conhecida como Pico 15. No ano anterior, descobriu-se a sua altitude e o governador da Índia colonial britânica atribuiu esse nome em homenagem a Sir George Everest, topógrafo-geral da Índia. Posteriormente, a Sociedade Real de Geografia da Inglaterra ratificou a denominação oficial. No entanto, no Nepal, o seu nome é Sgarmatha, que significa deusa do céu, e, no Tibete, recebe o título de Chomolungma, que quer dizer Mãe do Universo. A história do Himalaia se inicia cerca de 200 milhões de anos atrás, quando o supercontinente da Pangeia se fragmentou. Em algum momento, a placa indiana se desprendeu e viajou em direção à massa de terra que hoje conhecemos como Ásia, ao norte. Em termos geológicos, a placa indiana se compactou em uma velocidade surpreendente, movendo-se cerca de 9 metros ou mais por século. Naquele período, o Oceano de Tétis preenchia o estreito entre a Índia e a Eurásia, mas com o deslocamento da Índia em direção ao norte, o oceano começou a se fechar. A placa sob a água, composta pela densa crosta oceânica, submergiu na borda sul das rochas mais dinâmicas que formavam a placa continental eurasiana, criando um elemento conhecido como zona de subducção. O deslizamento lento da placa oceânica para o manto carregou uma camada grossa de sedimentos do fundo do mar, que se depositou na borda da placa da Eurásia, uma camada arenosa que mais tarde seria compactada e formaria rochas no topo das montanhas. Diferentemente de uma placa oceânica, que é fria e densa, a placa continental indiana é espessa e flutua. Em razão disso, à medida que os continentes se comprimiam e a Índia abria espaço sob a Ásia, a superfície se transformava, e a crosta se tornava mais densa para dar origem ao que, finalmente, viria a ser a cordilheira do Himalaia. Pelo menos, essa é a versão mais aceita da história há muito tempo. Mas os cientistas seguem explorando cada dobra, fenda e rocha desse sistema geológico, fazendo diversos mistérios surgirem. O estudo de padrões magnéticos antigos na rocha permite que pesquisadores mapeiem a posição de um continente ao longo do tempo, e pesquisas recentes que utilizam esse método revelaram que no momento em que a colisão que originou as montanhas supostamente ocorreu, cerca de 55 milhões de anos atrás, a Índia estaria a uma distância significativa da Eurásia, ao sul do continente. Essa constatação teria deixado um espaço misterioso e imenso entre os dois continentes. Após a descoberta de que esse monte era o ponto mais alto do planeta, inúmeros alpinistas sentiram-se tentados a escalá-lo. Dessa forma, após muitas tentativas e algumas mortes, o neozelandês Edmund Hillary e o nepalês Tenzin Norgay conseguiram finalmente alcançar o cume, fato que foi repetido algumas outras vezes posteriormente. Com as sucessivas conquistas do topo do Everest, a montanha tornou-se um dos mais famosos pontos turísticos do mundo. Cerca de 25 mil turistas visitam o local todos os anos, a maioria composta por alpinistas que tentam escalar ao menos uma parte desse imenso paredão. Apesar disso ser considerado positivo para a economia regional, tal atividade vem causando alguns danos ambientais para o pico. Você sabia que o Monte Everest aumenta ou diminui a altura? O crescimento pode acontecer de forma irregular, causado por mudanças mais violentas no cenário.
Enquanto a Índia desliza sob a Eurásia, o deslizamento nem sempre é suave. Quando a Terra é comprimida, a pressão interna aumenta até atingir um ponto de ruptura. Os blocos de terra podem então se deslocar de forma repentina, agitando o solo com a mesma força de um terremoto. Mas não é sempre que a montanha fica mais alta durante terremotos. Dependendo de onde e quando o abalo sísmico acontece, tremores podem causar o crescimento ou encolhimento da montanha em pequenas medidas. Talvez esse tenha sido o caso durante o terremoto no Nepal em 2015, de acordo com dados de satélites. Ao mesmo tempo, enquanto as rochas continuam crescendo em altura, a erosão trabalha na direção oposta. O vento e a água limam a superfície, transportando sedimentos para córregos que fluem por trás das montanhas. No Himalaia, a maior parte dos sedimentos é levada para os rios Ganges e Brahmaputra. A areia sai da água com a diminuição da inclinação na base da montanha no que é o maior delta fluvial do planeta, formando a região em que se localizam a maior parte de Bangladesh e o estado indiano de Bengala Ocidental. Por outro lado, existem as histórias tristes sobre esse templo dos alpinistas, onde um dos maiores desastres ocorreu em 1996 ocasionando a morte de 19 alpinistas que tentavam atingir o cume da montanha, mas isso é outra história que fica para os próximos vídeos, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Bom, chegamos ao final desse vídeo, agora pegue seu presente que está no link na descrição, um e-book gratuito. E se este assunto for relevante para você, aproveita, aperte o botão abaixo gostei, e se inscreva no canal, e a propósito ative o sininho para que todas as vezes que subir conteúdo novo você seja notificado. Até o próximo vídeo.